Jovens Padawans, professor Lucas Almeida aqui e chegamos para mais uma aula. Dessa vez a aula sobre direito administrativo, mais precisamente sobre o conteúdo de licitações. Na aula de hoje é uma aula introdutória. A gente vai falar apenas do conceito, ou seja, a parte inicial de licitações. Depois gravaremos outras aulas, se já não tiver gravado, sobre os princípios da licitação, tipos de licitação, modalidades e tudo sobre licitações. Lembrando que a Lei do Cão, a Lei 8666, deixou de existir. Atualmente, a gente está sob a vigência da nova Lei Geral de Licitações, que é a Lei 14.133 de 2021. Então, a gente vai abordar na aula de hoje a parte conceitual de licitações, o início do conteúdo e todas as aulas que serão gravadas aqui, ou que já foram gravadas, serão baseadas na Lei 14.133. Então, trazendo o conceito de licitações, eu já vou deixar o trecho aqui do conceito mais técnico de licitações para vocês, certo? Para quem quiser copiar, para quem gosta de copiar conceitos, está aqui, certo? A licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio que determina critérios objetivos de seleção de proposta da contratação mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência específica, certo? Então, como aqui a gente segue a doutrina de Jack, o Estripador, vamos por partes nesse conceito, certo? A gente inicia aqui com a questão do disciplinado por lei, certo? Ele é disciplinado por lei. Nós temos aí já falei que a gente tem a Lei 14.133, mas temos também na Constituição a previsão no artigo 22, inciso 27, que é competência privativa da União legislar sobre leis gerais de licitação, certo? Trazer as normas gerais de licitação. E aí, por muito tempo, a gente teve uma discussão de que se só a União poderia legislar sobre licitação. Isso foi levado ao STF e já foi batido o martelo de que a União ela legisla sobre a Lei Geral de Licitações, como teve aí a Lei do Cão, a 8666, e agora 14.133, mas cada ente federativo tem competência legislativa para tratar sobre licitações de modo específico, de acordo com as especificidades de cada ente, certo? O Estado, de acordo com as suas especificidades, o município e o Distrito Federal, certo? Lembrando que tem que seguir a hierarquia das normas, certo? Então, essa lei específica ela tem que estar de acordo tanto com a Constituição quanto com a lei geral. Então, não é só a União que detém a competência exclusiva, certo? Temos aí os estados, o Distrito Federal e os municípios competentes para legislar sobre a licitação de forma específica, de acordo com as suas necessidades, certo? Então, União, lei geral, e os demais entes federativos, leis específicas sobre a licitação, certo? Temos aqui um ato administrativo prévio, o que significa que a gente vai ter uma aula também sobre o procedimento licitatório, como é todo esse procedimento, mas a licitação ela tem que seguir o princípio da publicidade. Então, tem que ser público. Então, o ato administrativo prévio, apesar de ter questões internas, é a publicação do edital, certo? Para dar conhecimento às pessoas que querem participar daquele certame licitatório, certo? Então, como tem o edital, nesse edital tem que ser definidos os critérios objetivos de seleção da proposta, certo? Então, o edital tem que ser específico, ele tem que ser preciso e tem que ser objetivo, certo? Então, para vencer a licitação, tem que ser a proposta de menor valor ou aquela de melhor técnica. A gente vai falar sobre os tipos de licitação, certo? E também sobre as modalidades. Lembrando que não se confundem. Os tipos de licitação têm a ver com critério de julgamento, que são esses critérios objetivos. As modalidades de licitação têm a ver com o seu procedimento, certo? Como vai se dar o procedimento licitatório. Mas tenha calma que a gente vai ver isso no momento específico, certo? Então, o edital
A publicação do edital é esse ato administrativo prévio, e aí esse edital ele define os critérios objetivos de seleção da proposta mais vantajosa, porque a licitação é isso, a licitação serve para que a administração pública faça a contratação mais vantajosa para atender o interesse da coletividade, para atender o interesse público, certo? Então, a licitação serve para isso, observando o princípio da isonomia, ou seja, garantindo com que todos os participantes daquela licitação tenham iguais condições de competição, certo? Todos consigam competir em pé de igualdade. Lembrando que a licitação, ela é uma forma de expressão, de se expressar o princípio da impessoalidade, previsto lá no artigo 37 da Constituição, do famoso LIMP, a impessoalidade. A administração pública quer fazer uma contratação de uma empresa para fazer o transporte público da cidade. Vamos contratar quem? O vencedor da licitação. Quem foi? Não importa. Foi o vencedor da licitação. Não importa a pessoa que ganhou, é impessoal. Os critérios são objetivos, a competição tem que ser justa e isonômica para que tudo isso seja respeitado, tanto a impessoalidade quanto a isonomia, certo? E esse órgão tem que ser dotado também por uma competência específica para poder conduzir justamente aquela licitação. Então, o órgão ele tem que ter aquela competência para que ele possa conduzir o processo de licitação, certo? Essa competência é dada seja por lei ou seja por um ato administrativo, certo? E aí, finalizando aqui o conceito, a gente trazendo esse conceito, a gente já pode identificar então quais são as finalidades da licitação, certo? Qual é a finalidade da licitação? E aí é viabilizar a melhor contratação para a administração pública, certo? A melhor contratação possível, sempre buscando a contratação mais vantajosa. Aqui vai ter menos custos, aqui vai ser mais eficiente. Aí temos aqui justamente a atuação do princípio da eficiência, também previsto lá no LIMP, no artigo 37 da Constituição. Também para evitar contratações superfaturadas ou condições inexequíveis que não possam ser executadas. Então, é para evitar que a contratação cause problemas posteriores para a administração pública, certo? Uma novidade também trazida pela Lei 14.133, a nova Lei de Licitações, é buscar incentivar inovações, processos inovadores e também aqueles processos que incentivem o desenvolvimento sustentável, a proteção ao meio ambiente. Inclusive, esses projetos, eles também são critérios de desempate entre os licitantes. Depois a gente vai falar também, numa aula específica, sobre os critérios de desempate numa licitação. E, por fim, permitir a igualdade de condições de participação, certo? Como eu já falei, igualdade de condições, é o princípio da isonomia, o princípio da impessoalidade agindo aqui, certo? Permitindo que qualquer pessoa ela tenha condições isonômicas de participar das contratações públicas, desde que preencha os requisitos legais, né? Essa questão dos requisitos estão previstos no artigo 11 da própria Lei de Licitações, certo? Então, com isso, a gente encerra aqui a parte conceitual de licitações e aí em breve a gente vai estar publicando. Se não já tiver publicado as aulas, fique aqui no canal e assista também às outras aulas de licitação para complementar aí o assunto de direito administrativo, certo? Então, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, comente aí o que foi que você achou da aula de hoje, se foi muito curto, se faltou conteúdo, se eu me equivoquei de alguma forma, ou se você tem alguma dúvida, comente aí, deixe sugestões também, certo? E compartilhe isso com seus amigos, vai ajudar bastante o canal, certo? Então, eu vejo vocês na próxima e que a força esteja com vocês.